Não foram os sacerdotes do templo que mataram o próprio Cristo? Eu posso não responder essa pergunta? Pode sim. Pra mim, eu não vou responder essa pergunta, desculpa. Um dos jargões mais repetidos dentro das denominações religiosas é a frase dita por Deus pela boca do profeta Oséias: "O meu povo morreu por falta de conhecimento". Porém, o que a maioria das pessoas que frequentam essas denominações, pode ser católicas ou evangélicas protestantes, não percebem que o conhecimento, quando elas estão lá, debaixo de um jugo de outro homem, um líder religioso, esse conhecimento é retirado delas e é substituído por doutrinas criadas por homens que fazem com que elas deixem de lado totalmente a verdade passada por Cristo, passada pelo Messias. Assim, fazendo com que ele se acomode e não passe mais a estudar, não passe mais a pesquisar sobre todas essas coisas, fazendo com que a verdade dita por Cristo vá ficando cada vez mais longe, para chegar num ponto de que um dia ele comece a frequentar sem nem mesmo saber o porquê está ali ou saber qual foi a verdadeira história de Cristo. Nas próprias Escrituras, isso é chamado de grande apostasia, e é o tempo em que nós vivemos nos dias de hoje. A maioria das pessoas é religiosa, principalmente no Brasil. Mais de 90% da população segue uma religião. Porém, muito mais da metade delas não sabem nem por onde começa e onde termina toda essa história. Seguem cegamente os líderes religiosos e aqueles que as doutrinam. Elas seguem preceitos como o dízimo, sem saber que dízimo nunca foi dinheiro, e era um preceito usado somente dentro das 12 tribos de Israel, onde somente quem era levita poderia receber aqueles alimentos. Dízimo nunca foi dado em dinheiro. As ofertas, que algumas vezes eram citadas pelos apóstolos de Cristo no Novo Testamento, eram para pessoas pobres. E muitas vezes era repartido em partes iguais dentro daquele grupo. Muitas vezes as pessoas pegavam tudo aquilo que elas tinham, todos os bens que elas tinham, e repartiam para que todos ficassem em igualdade. Aquele que tinha 10 mil, por exemplo, e o outro que tinha 2, no final das contas, ficariam todos com 5. Hoje em dia, as ofertas são dadas em dinheiro e somente o líder daquela denominação religiosa é o que recebe. Os membros ficam sem nada. E o pretexto usado por esse líder é que ele precisa sustentar aquele templo de pedra. O templo é outro engano gigantesco dentro das denominações religiosas, pois Cristo e os próprios apóstolos cansaram de dizer que o verdadeiro templo não era feito por mãos humanas, e sim feito pelas mãos do Criador. Ou seja, o templo somos nós, sou eu, é você. O Criador habita em mim, habita em você, habita em nós, e não em templos de pedra. Por isso é que hoje vemos muitos e muitos mendigos, como por exemplo na Praça da Sé, em São Paulo, onde vários mendigos passam fome e ficam na porta de um templo de pedra riquíssimo. Aquele templo de pedra recebe fortunas de dinheiro e os templos verdadeiros passam e morrem de fome, de frio e de sede na porta desses templos de pedra. Essa substituição, essa inversão de valores é um dos problemas causados pelo sistema religioso e a ganância desses líderes. O próprio Cristo se colocou na frente dos líderes religiosos naquela época e disse: "Eu sou maior que o templo. Destruam esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Porém, ele não estava falando do templo físico, e sim do seu corpo, o templo espiritual. Os próprios líderes naquela época não entenderam o que ele queria dizer com aquilo, e até hoje ainda não entendem. Cristo profetizou a queda do templo naquela época, quando os apóstolos se maravilharam com aquelas construções magníficas. Porém, ele disse que daquilo não sobraria pedra sobre pedra, pois ensinou a todos que aquelas práticas não deveriam ser seguidas. Prática de templo físico, ter um líder religioso como homem naquela época, um pai, um mestre, um guia, isso não deveria ser seguido. Só existe um único pastor, um único pai, um único mestre. Dízimos ou ofertas para sustentar isso em dinheiro é totalmente fora de mão. E muito menos cultos litúrgicos para sustento de templos de pedra. Então, o próprio Messias, ao dizer todas essas coisas, aquelas pessoas naquela época, foi julgado pelos próprios líderes religiosos. Os sacerdotes se reuniram na sala do sumo sacerdote Caifás,
junto com os mestres da lei, os guardas do templo, e assim planejaram a sua morte. E conseguiram, eles o capturaram e o mataram. Essa história é uma das mais escondidas pelo próprio sistema religioso, que ainda está de pé nos dias de hoje. Eles mataram a Cristo, mas ainda continuam vivos, com as suas práticas de dízimos, suas práticas de templo físico e as suas práticas de sacerdote como um homem, substituindo o sacerdócio do próprio Cristo. E sabendo de tudo isso, eu estive em São Paulo, dentro do Templo de Salomão, uma réplica construída pela Igreja Universal e o seu líder, o Bispo Edir Macedo. E lá fui questionar as pessoas o que é que elas faziam ali dentro, se elas buscavam realmente a Cristo. Pois, para mim, soa muito estranho buscar Cristo dentro de um local onde os próprios sacerdotes, o sumo sacerdote, os guardas do templo, os fariseus, os saduceus, que eram um povo religioso na época, e os mestres da lei, se reuniram naquela época para matar o próprio Cristo. O que é que essas pessoas hoje em dia vão fazer lá dentro? Buscar o próprio Messias? E as respostas que eu obtive foram extremamente entristecedoras, pois com isso nós podemos entender perfeitamente as palavras ditas pelo profeta Oséias: o meu povo morre por falta de conhecimento. Eu queria perguntar para vocês qual a opinião de vocês a respeito aqui do Templo de Salomão aqui em São Paulo. O que vocês acham assim do templo? Tirando que ele é muito lindo, né? Não somente por fora, mas por dentro também. Nossa, quando participa de alguma reunião é muito, muito bom, muito especial, é bem bacana. A gente aprende muitas coisas. E a respeito do que o povo fala sobre que foram sacerdotes do próprio templo na época de Jesus que mataram ele, vocês teriam alguma coisa a dizer sobre isso? Tem nada a falar. Pesquisar na Bíblia. Tem que ler a Bíblia para saber a resposta. Legal. Bom dia, pessoal, tudo bom? Queria saber a opinião de vocês sobre o Templo de Salomão, que foi construído pela Igreja Universal. Vocês poderiam falar pra gente sobre isso, alguma coisa? Eu acho que é uma obra grandiosa de Deus, né? Que Deus usou o bispo, né? Tudo para construir, deu direção espiritual para ele. É uma bênção de Deus esse templo, porque onde vem milhares de pessoas do mundo inteiro para cá para visitar o templo, né? Ele é uma bênção, é uma coisa linda, né? Extraordinária, né? E aí eu também tenho para falar que é um cartão postal, que se alguém de fora quiser vir visitar o templo, vai ser abençoado, tipo, vai ter milagres na vida da pessoa. Ela vai sair daqui com a bênção na vida dela, no Templo de Salomão. E a respeito do nosso Messias, não foram os sacerdotes do templo que mataram o próprio Cristo? As pessoas muitas vezes pregam que ele pregou contra esse templo. Você concorda com isso ou não? Eu posso não responder essa pergunta? Pode sim. Pra mim, eu não vou responder essa pergunta, desculpa. Bom dia, tudo bom? Você poderia dar pra gente a sua opinião a respeito do Templo de Salomão aqui em São Paulo? Eu acho um monumento muito bonito. Acho que o pessoal tem que apoiar a construção dos templos desse jeito, porque é cultura também pro nosso país e é bacana, quem tem a fé, né, quem quer seguir a religião, eu apoio isso e acho interessante. E nas escrituras é pregado que os próprios sacerdotes do templo na época de Jesus mataram ele. Você saberia dizer alguma coisa pra gente sobre isso? Mas eu não sei te informar sobre isso, não. Tá bom. O senhor poderia passar pra gente qual a opinião sobre o Templo de Salomão construído aqui no Brasil? O Templo de Salomão, pra mim, foi algo que o Espírito Santo colocou dentro do bispo Macedo, para que ele viesse construir esse templo para ganhar almas. O intuito do templo não é nada a não ser ganhar almas. Então ele fez isso para ganhar almas. Então é almas que vêm de todo lugar, de todo o país, conhecer gente que antigamente era incrédulo, não cria em Deus, e a partir do momento que colocou a planta dos pés dele aqui dentro do templo, começou a acreditar nas coisas de Deus, começou a ver os milagres de Deus. Então é isso, eu acho que o templo foi construído para isso, para ganhar almas. Tá? Legal. O senhor é obreiro aqui no templo? Não, eu sou obreiro, mas não daqui do templo. Tá bom. Da Igreja Universal, mas não daqui do templo. E a respeito do que o povo fala sobre que foram sacerdotes do próprio templo na época de Jesus que mataram ele. Fala pra gente. A minha opinião sobre o templo, né, e sobre a morte de Jesus. Que Jesus ele já veio pronto para isso, para sacrificar a própria vida dele por nós, para que hoje a gente esteja aqui vivo, liberto e salvo.
Então, eu acho que quem matou Jesus foi os fariseus. Os fariseus que congregavam no templo, né? Que Jesus disse que eles eram fariseus, raça de víbora, né? E que ele atrapalhava muita gente a salvação dele. Então, os fariseus foram que crucificaram e mataram Jesus. Mas Jesus já veio nesse propósito de dar a vida por nós. Não tinha outro caminho, não tinha outra escolha. Então, ele morreu para que a gente estivesse aqui agora. Legal. Essa é a minha opinião. Bom, pessoal, vocês veem o tamanho da ignorância das pessoas aqui, né? Aqui é um folhetinho do templo. Se você abrir aqui o folheto, você vê que é tudo um comércio, cara. Mas se você quiser fazer um passeio por dentro, por um tal de jardim bíblico que eles dizem aqui, esse passeio custa R$25. E eles dizem que é apenas uma contribuição para o templo. Milhares e milhares de pessoas frequentam esse lugar, sem amparo bíblico nenhum. E olha a palavra de Deus que houve dentro desse templo aqui na semana passada. Acompanha aí. Bispo, esse carro é meu, tá pago. Essa moto é minha, tá paga. Pega esse carro, pega essa moto, esse caminhão. Pega isso aí, além do salário da renda, além do que Deus já te pediu, a propriedade. Pega esse carro, coloca no altar, tá? Sacrifica, que em breve você vai ter dinheiro pra comprar um Lamborghini. Se você não quiser a Lamborghini, você vai ter dinheiro pra comprar o que você quiser. Deus vai trazer existência que não existe. É Deus que chama você para um desafio, porque Ele quer te dar. Bispo, eu tenho aqui esse carro, mas tá novinho, acabei de comprar. É isso aí mesmo que Deus quer. Ah, mas foi Deus que me deu, Ele tá te pedindo. Ele deu um filho pra Abraão, Ele pediu. Ele queria saber se ele ainda era o primeiro na vida de Abraão. Acabei de comprar, tá? Mas tá confiando, tá crendo, tá porque eu tô falando, não tá porque você crê. Tá porque Deus tá te chamando. Salomão, no bosque, ele tinha 300 escudos de ouro. De ouro, tem mais de 300 pessoas aqui em pé. Mas tem 300 aqui que vai pegar esse carro, essa porcaria dessa lata. Pode ser de 10 mil, pode ser de 100 mil, pode ser de 500 mil, pode ser o carro que você tem aí de 600 mil, pode ser o que for. Você vai pegar essa porcaria desse carro e você vai dar. Você vai lá tocar naquele chifre lá do altar de bronze. E você, no final da reunião, vai ficar lá no cantinho, lá, tem um pastor Antônio lá. Levanta a mão aí, pastor Antônio. Ele vai te dar um termo que você tem que transferir. Você vai trazer, vai deixar hoje, vai embora de táxi, vai embora de ônibus, vai embora a pé. Você vai trazer amanhã. Mas segunda-feira, se você vai dar esse carro, segunda-feira, você vai pegar o documento, o valor desse carro e você vai colocar lá no altar de bronze. Olha lá, a gente passa aqui na porta assim, ó. Vários seguranças dentro. Foram esses mesmo, é a mesma representação que eles estão fazendo aqui. Os mesmos guardas do templo, os mesmos sacerdotes que habitavam dentro do templo, os religiosos, fariseus, os saduceus, foram os mesmos que mataram o Messias naquela época. E ninguém sabe disso. Quanta ignorância, né? Eu tô passando aqui na rua, não poderia só tirar foto aqui, fazer uma filmagem aqui na frente? Não? Até no entanto, não tem autorização para isso. A gente está tentando de permitir. Tá. Mas eu teria que pedir autorização para quem? Pro pastor? Hã? Provavelmente também não sei. Tá vendo a menina aqui, ó? Dá uma encostada na recepção e vem com ela aqui, ó. Tá bom, tá bom. Obrigado, hein? Bom, finalizando o vídeo, o pessoal começou a ver uma movimentação bem estranha. Já vieram mandar eu parar de filmar, parar de tirar foto e parar de gravar. É sempre assim, né, cara? O mesmo sistema religioso que existia naquela época é o mesmo que existe nos dias de hoje. Hoje em dia o povo tá acordando, só não enxerga quem não quer. Valeu.